Olá, criançada, tudo bem com vocês? E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? Bem, a nossa aula de hoje é de ciências. E o que vamos estudar na nossa aula de ciências? Vocês não sabem? Hoje é dia de movimentar o corpo. Hoje vamos estudar os movimentos do corpo, locomoção. E na aula anterior estudamos um pouco sobre ossos, sobre os músculos, descobrimos qual é a função de cada um deles, mas hoje, para iniciar nossa aula, eu preciso que vocês estejam com o material de vocês em mãos, com aquela garrafinha de água para poder hidratar bem o nosso corpo e o corpo de vocês, tá certo? Mas, antes de iniciar nossa aula, vamos observar o ambiente que nós estamos estudando, aliás, que você está estudando. Veja se é um ambiente tranquilo, que emite uma paz, para que assim vocês possam aprender com maior facilidade, sem interferência de ninguém. Estejam sempre acompanhados com algum responsável para auxiliá-los na hora das atividades ou até mesmo na hora de manusear o celular ou o computador. Mas antes de iniciar nossa aula, eu vou dizer para vocês, tá certo? Que eu quero todos mexendo o corpo. Vamos todos mexer o corpo. Vamos colocar o nosso corpo em movimento. Mas para isso eu vou soltar uma música para que nós podemos mexer o corpo. Então vamos nós. É isso aí! Vamos lá, mexendo. Quero ver quem vai ganhar essa batalha, hein? Mexe as pernas. Isso! E agora? Os pés, as pernas. Estou gostando, hein? Mexendo, mexendo. Nosso corpo precisa mexer. Isso! Ixi! Isso, dançando sem parar. Quem é que aguenta? Eita! Tô ganhando, hein? Mexendo os braços. Pra cima. Pro lado. Ixi! Continue dançando. Ah, não, nós agora vamos estudar. Acompanha comigo. E aí, meus amiguinhos, eu quero saber quem de vocês conseguiram realizar essa atividade da página 136, hein? Quem conseguiu? Quem conseguiu fazer todos esses movimentos? Então, nós sabemos que o nosso corpo, ele pode, tá certo, realizar vários movimentos diferentes. E aí eu pedi para que vocês fizessem esses movimentos, para que assim a gente pudesse perceber os músculos e os ossos. E aí nós sabemos que no nosso corpo temos músculo espalhado por todo lugar. Por quê? Porque é ele que ajuda, tá certo, os nossos ossos. E através dos músculos nós podemos realizar alguns movimentos. Por quê? Porque eles são elásticos, como nós estudamos na nossa aula anterior. E eu vou mostrar para vocês também que esse movimento de cotovelo, joelhos, ele podem ter esse movimento através de juntas. Existem juntas, né? Que são articulações juntamente com os ligamentos que faz assim a realização desses movimentos.
E eu espero que vocês tenham conseguido fazer esses movimentos aí, hein, crianças? E aí, o nosso último movimento foi usando a nossa língua. Vocês sabiam que a língua também ele é um músculo, tá certo? E aí, nós podemos conseguir movimentar a língua para cima, para baixo, para todos os lados, né? Porque é através da língua que percebemos os gostos, é através da língua que nos facilita a fala, tá certo? E é muito importante, é um músculo muito importante para a comunicação e para percebermos os gostos dos alimentos. Agora vamos para a próxima página, tá certo? Na página 137, ele pede para que nós podemos ler com atenção, tá certo? O texto e escreva na ilustração correspondente às palavras destacadas. Então, tínhamos duas palavras destacadas aí, aliás, temos, que no caso são os ossos e músculo. E aí, esse texto nos diz que o nosso corpo tem um esqueleto formado por muitos músculos. E nós sabemos também que o esqueleto ele dá sustentação a todas as partes do corpo. Olha que bacana, gente. Cobrindo o esqueleto temos músculos, muito interessante isso. Sobre os músculos está a nossa pele. Aí vem um outro estudo que nós vamos mais à frente, eu creio que seja no 4º, 5º ano, vocês vão estudar a pele, tá certo? Que existe duas camadas, derme e epiderme, e aí vocês vão estudar esse conteúdo mais à frente. E nós sabemos também, através desse texto, que os músculos e o esqueleto são os responsáveis pelos movimentos do nosso corpo. Olha só, ele pedia para que a gente identificasse quem é ossos, quem são músculos. E aí, de acordo com a resposta, porque muitos de vocês enviaram a atividade, olha só. Então, através da atividade de vocês, no qual vocês enviaram para mim, para a professora Ana Paula, nós percebemos o quanto vocês aprenderam na nossa aula de ciências. E aí, eu percebi que vocês encaixaram as palavras direitinho no local certo, ó. Aqui são os ossos e do outro lado nós temos o músculo. Olha só, criança, que legal, hein? Bem, e a nossa atividade, a próxima, foi do livro Criatividade e Alegria, que era para que vocês pudessem destacar cada papelzinho daquele e assim formasse um joguinho, não era isso? Muito interessante. E então, como não tenho aqui esse livrinho, tá certo? Não há necessidade da gente corrigir algo que era só para estimular mais o estudo e o conteúdo para que vocês ampliassem o conhecimento, tá bom, crianças? E agora eu vou mostrar para vocês a questão 3 aqui, que diz o seguinte: leia os quadros abaixo, tá certo? E escreva as partes do corpo que são mencionadas. Estão na cabeça e no tronco. E aí, quem colocou tronco para essa região do corpo, tórax e abdômen, acertou. E quem colocou cabeça para essa região do corpo, face e crânio, também conseguiu compreender direitinho essa questão, tá certo? Então, aqui, como eu falei para vocês, o livro, né, que é o Caderno Criatividade e Alegria, aqui não se encontra, mas eu creio que todos vocês que têm esse livro conseguiram realizar essa atividade. Agora, acompanha comigo a nossa aula de hoje, que ainda dá continuidade movimentos do corpo. Nós vamos trabalhar a locomoção. Vamos lá, criançada? Acompanha comigo. E então, criança, a nossa aula de hoje é sobre os movimentos do corpo, tá certo? Inclusive, nós iniciamos ali movimentando bem o corpo e agora vamos dar continuidade com os movimentos do corpo, onde vamos trabalhar a locomoção. Então, acompanha aqui comigo, certo? Eu vou dizer para vocês que no sistema locomotor, ok, é responsável pela nossa locomoção, tá certo? Pelos nossos movimentos. E sendo constituído pelo esqueleto e pelos músculos, no qual nós já vimos esse assunto na aula anterior, tá certo? Músculos esqueléticos. Por quê? Porque eles estão ligadinhos aos
ossos do nosso corpo. Esse sistema é, portanto, formado por dois sistemas, que é o sistema esquelético e o sistema muscular. Então, problemas que os afetam causam impacto muito negativo na nossa vida. Quando a gente sente algum problema no osso, a gente já sente uma dor. Por exemplo, dores, né, dificuldade para realizar atividade. Ultimamente, a professora Érica estava com dificuldade de levantar meu braço. E aí eu fui ao médico, ele disse que eu estava com um problema aqui no ombro, que as pessoas chamam, os médicos chamam de bursite, mas isso não era tão grave se eu começasse a fazer atividade física. E fiz um tempo a atividade física, melhorou bastante, porque eu tinha que trabalhar a musculatura do meu corpo. E aí depois eu parei, certo? Parei de fazer atividade física e quando eu menos percebi, eu estava novamente com dor no ombro. Então, a gente tem que estar sempre em atividade, tá certo, criança? É importante, atividade diária, para que assim a gente não sinta dores no futuro, no caso vocês, tá bom? E eu vou mostrar um pouco mais aqui sobre o nosso slide, que ele vai falar agora sobre as articulações. Olha só, tem pessoas que quando vai chegando uma certa idade, essas articulações já ficam impossíveis dela movimentar, abrir e fechar a mão, tá certo? Por conta de dificuldade mesmo, por conta da própria idade. E aí eu vou dizer que os ossos que compõem o nosso corpo estão unidos por meio de articulações, certo? De acordo com o grau de movimento permitido pelas articulações, podemos classificá-las. Então, esses movimentos eles podem ser móveis, semimóveis e imóveis. E aí, as articulações móveis permitem grande movimento, certo? E aí, podem ser encontradas, por exemplo, no ombro, no joelho, tá certo? As imóveis não permitem movimentação e pode ser encontrada formada no crânio, tá certo? Eles podem ser encontrada no crânio. Por quê? No crânio existe um músculo que reveste, tá certo? A nossa cabeça por dentro. Ele não contém nenhum movimento, então por isso que ele é imóvel, ele é parado, tá certo? E temos ainda as semimóveis, que apresentam uma movimentação, porém ela é limitada, por exemplo, as vértebras da coluna. Então, a coluna ela pode dobrar até um certo grau de movimento. Passou disso, a nossa coluna não pode, assim, além do que é permitido pelas vértebras da nossa coluna, criança. Eu vou mostrar para vocês também que o sistema muscular é formado pelos músculos que compõem o nosso corpo. Eles constituem 40% a 50% do nosso peso, do nosso corpo, tá certo? Do nosso organismo. E atuam em diferentes funções, garantindo, por exemplo, a nossa movimentação, bem como a passagem dos alimentos pelo sistema digestório, a passagem da urina pelo sistema urinário e até a nossa respiração. Tudo isso depende do sistema muscular. Mas esse assunto vocês vão analisar ele detalhadamente lá para o 5º ano, tá certo, criança? Agora é só um conceito para poder vocês saber um pouco do nosso corpo. E aí eu tenho que falar para vocês um pouco do sistema esquelético, que é formado pelo esqueleto humano. E aí, criança, eu tenho que dizer para vocês que o sistema esquelético é formado, tá certo? É formado pelo esqueleto humano, o qual é composto por 206 ossos. E aí, na extremidade dos ossos, chamamos de longos e podemos observar a presença também de cartilagem, ok, criança? Então, aonde encontramos a cartilagem? Encontramos na nossa orelha, encontramos um pouco no nariz e algumas regiões também possuem cartilagem, tá certo, criança? Então, essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E fique agora com a atividade no qual vocês vão encontrar na plataforma. E também
ficam agora com um pequeno vídeo que mostra um pouco sobre a locomoção, tá bom? O corpo humano. Sistema ósseo. Os ossos. O sistema ósseo, ou esqueleto, é formado por ossos, articulações e cartilagem. Os ossos são duros e rígidos. Sustentam todo o nosso corpo. Se você não tivesse ossos, o seu corpo seria como uma gelatina, como uma água viva. As articulações são os pontos onde os ossos se unem e dão mobilidade ao esqueleto. As cartilagens são mais moles e elásticas que os ossos e podem ser encontradas no nariz, na orelha, etc. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Você tem mais de 200 ossos. Alguns deles são o crânio, a coluna vertebral, o úmero, as costelas e o fêmur. Outros ossos que temos são maxilar, vértebras, clavícula, omoplata, ulna, rádio, externo, pelvis, patela, tíbia, perônio. O corpo humano. Sistema muscular. Os músculos. O sistema muscular é formado por músculos. Eles são capazes de produzir movimento, pois podem se contrair e relaxar sem quebrar, ou seja, são elásticos. Além do mais, protegem os órgãos. O sistema muscular, junto com o sistema ósseo, formam o sistema locomotor. Os músculos se unem com o esqueleto por fibras que se chamam tendões. A união desses sistemas, coordenados pelo sistema nervoso, é o que permite que possamos nos mexer. Você tem mais de 600 músculos no corpo. Alguns deles são o bíceps, os peitorais, abdominal, masseter, frontal, deltoides, quadríceps, também temos estes músculos: trapézio, tríceps, dorsal, os glúteos, panturrilhas. E aí, criançada, vocês entenderam direitinho? Já se movimentaram bastante hoje? Puxa,
A batalha dos movimentos deixou a professora Érica assim, cansada, mas isso faz parte. Por quê? Porque quando nós estamos nos movimentando, nosso corpo está gastando caloria. E nesse momento é muito bom a gente praticar atividade, porque ela também ajuda a combater esse vírus, porque assim vamos fortalecendo, tá certo? O nosso organismo. Nós precisamos participar de atividades diárias, gente. Isso é importante para o nosso corpo, tá bom? Nosso corpo necessita de uma atividade física, tá certo? E agora vocês ficam em casa com a atividade que é no caderno, tá certo? De acordo com o que vocês ouviram na nossa aula, eu espero que vocês aí em casa possam responder direitinho a nossa aula, tá certo? E fiquem bem, fiquem em casa, se cuidam. Um beijo e até a próxima.